Direto da redação. A morte do ator Guilherme de Pádua, o ex-ator da TV Globo, assassino da atriz Daniela Pérez, com quem contracenava na novela de Corpo e Alma, foi um grande sucesso da teledramaturgia brasileira, de autoria da Glória Pérez, mãe da Daniela Pérez. Ele faleceu na noite de ontem, ele infartou, ele teve um infarto. E quem divulgou a morte do Guilherme de Pádua foi o pastor, o Valadão, na igreja de Lagoinha, em Minas Gerais. O pastor ele faz uma live todo domingo à noite e ontem ele entrou logo anunciando a morte. E segundo ele narrou, o Guilherme de Pádua estava em casa com a esposa e de repente teve um infarto fulminante. Ele morre aos 53 anos. O Guilherme de Pádua atualmente estava afastado da dramaturgia depois do episódio. Foi um crime bárbaro, um crime que chocou o Brasil, inegavelmente chocou o Brasil. A partir daí o Guilherme de Pádua ele virou uma espécie, vou dizer o quê, que uma pessoa completamente alijada, banida do meio artístico. E recentemente ele gravou um vídeo, ele tem um vídeo dele gravado. Por quê? Foi lançado uma série, foi lançado um documentário na HBO, uma série, documentário em série, sobre o caso Daniela Pérez. Eu creio, eu não vou falar, eu estou aqui na verdade especulando que tudo isso contribuiu assim para agravar muito o estado emocional do ex-ator, do Guilherme de Pádua. Porque você imagina, cumpriu pena, eu não tenho certeza, mas eu acho que ele ficou 9 anos confinado, 9 anos preso, saiu da cadeia banido do mundo artístico, nunca mais conseguiu produzir, nem exercer nada, fazer nada no meio artístico, banido. Converteu-se à Igreja Batista de Lagoinha, tornou-se pastor e atualmente estaria cuidando de presos, de pessoas que saem da cadeia e têm dificuldade de ressocialização, e a Igreja de Lagoinhas ela teria uma atividade filantrópica no sentido de acolher essas pessoas e ressocializá-las. E quem cuidava desse projeto na igreja era o Guilherme de Pádua. E recentemente ele esteve envolvido em algumas polêmicas. O Guilherme de Pádua era apoiador do presidente Jair Bolsonaro. Ele apareceu em alguns atos pró-Jair Bolsonaro. E recentemente, durante uma visita do Jair Bolsonaro e da primeira-dama Jair Bolsonaro, chegou-se a noticiar que houve um encontro entre o Jair Bolsonaro e Guilherme de Pádua. Não é fato. Isso não aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte: a atual esposa do Guilherme de Pádua, ela estava junto com outras mulheres, numa fila, e pediu para tirar uma foto junto com a Michele Bolsonaro, esposa do Jair Bolsonaro. Dali então, foi feita uma foto. E essa foto deram publicidade, e alguém divulgou que o Jair Bolsonaro esteve com o Guilherme de Pádua quando não esteve. E o Jair Bolsonaro, depois disso, acho também que magoou o Guilherme de Pádua. Ele fez um Twitter, assim, duro, dizendo que ele jamais compactuaria, jamais estaria, porque todo mundo conhecia o comportamento dele, e no caso, nos crimes hediondos como Guilherme de Pádua, ele defendia a pena de morte. Mas o Guilherme de Pádua, o que muito chocou o Guilherme mesmo, o que muito, eu acho que afetou o Guilherme, foi esse documentário da HBO. Nós já estamos com o documentário aí no ponto, tem áudio, não tem esse documentário? Só o áudio, por favor. Muito importante na minha vida. Naquele tempo, estávamos no auge da pandemia, havia muita discussão e parece que o debate estava interditado. O que significa isso? Não se podia dar mais opiniões, né? A animosidade nas redes sociais estava muito grande e a minha vida já envolve tantas dificuldades, né, de comunicação. Mas então esse pastor me deu esse conselho, essa orientação, e eu acatei. E desde lá eu não publiquei mais nada, fiquei quieto. É importante, talvez, dizer por que uma pessoa como eu quis ter redes sociais. Curiosamente, as redes sociais são muito úteis para mim.
Porque no imaginário das pessoas, eu devo estar fazendo alguma coisa errada, devo estar cometendo algum crime. E quando surgiram as redes sociais, até porque a imprensa nunca me deu voz, nunca me deu oportunidade de falar, sempre só o lado que com toda razão me persegue, eu entendo perfeitamente, não tenho nenhum tipo de rancor ou sentimento negativo, entendo no lugar dessas pessoas, talvez eu estivesse fazendo o mesmo, me perseguindo. Mas já que eu sou eu, eu preciso de alguma forma tentar me defender das acusações, das perseguições, para que eu não seja simplesmente linchado socialmente, né? Então, as redes sociais, elas vieram muito a calhar para mim, porque eu podia dizer o que eu estava fazendo. A imprensa podia dizer, ele está talvez cometendo algum crime. Alguém entrava na minha rede social e falava, olha, ele está ali fazendo tal coisa. Não é isso que a imprensa está falando. Então, foi com esse intuito de dar uma espécie de satisfação à sociedade que eu criei minha rede social. Eu não sei se vou voltar, agora estou aqui voltando justamente por causa desta série, que surgiram essas notícias falsas, então eu me vi meio que movido a dar algum tipo de satisfação, dizer, olha, aconteceu isso e agora eu estou voltando para desmentir o que estão dizendo. Lembra? A rede social serve para eu ter algum tipo de voz. Então é por isso que eu vim aqui, não sei se vou retornar a publicar, talvez ainda vá seguir alguns conselhos. A palavra diz, na multidão de conselhos há sabedoria. Então eu tenho buscado isso e estou tentando, somente quero que você saiba, estou tentando fazer o melhor dentro daquilo que está ao meu alcance. Tá? Eu sei, do meu passado, nada vai apagar, nada vai corrigir, mas pode ter certeza. Hoje, todas as minhas forças estão dedicadas a fazer alguma coisa que possa ter algum sentido mais positivo ou benéfico. Que Deus abençoe. Obrigado por ter me escutado. Pra cá. Esse aí foi um dos últimos vídeos gravados pelo Guilherme de Pádua. Ele colocou vazou um som aí, mas tudo bem. O Guilherme de Pádua, ele foi um dos últimos vídeos que ele gravou e ele gravou esse vídeo, ele tinha parado de usar as redes sociais por causa, ele dizia o seguinte, que a imprensa, de uma forma geral, apenas divulgava uma versão dos fatos, nunca o ouvia. Ele chegou a escrever um livro e esse livro, a publicação do livro foi proibido pela justiça. Esse livro está pronto, mas ele nunca foi difundido, ele nunca foi comercializado, ele nunca foi vendido. Mas você compreenda aqui nesse momento, por exemplo, como vive a Glória Pérez, a mãe da Daniela Pérez. Perdeu uma filha, foi privada de viver com uma filha e foi um crime hediondo, porque ele matou a menina a tesouradas. E ele não deu uma tesourada. O exame de necropsia comprovou-se o seguinte, que o Guilherme de Pádua, ele deu várias tesouradas. Foram inúmeras tesouradas. Não sei se foi o Guilherme, se ele tinha, mas parece que ele tinha cumplicidade na ocasião da esposa dele que estava grávida. Um negócio completamente macabro. Ninguém entende até hoje exatamente o que aconteceu, o que motivou aquilo. E um ator no auge, porque estava fazendo sucesso na novela de Corpo e Alma, contracenando com a Daniela Pérez, alguém que tinha um futuro enorme, que era um bom ator, mas que ninguém sabe exatamente o que aconteceu. O que levou esse rapaz a cometer, esse senhor, hoje um senhor, né, ele levou a cometer esse crime hediondo. E ele realmente ficou banido, a partir daí ele ficou marcado. E a única plataforma que ele tinha para se expressar era justamente a rede social dele. E ele foi aconselhado pelos pastores a parar de utilizar a rede social dele, porque aquilo acentuava, aquilo provocava discussões, trazia à tona discussões, que o tempo se encarregaria, na visão do pastor, de apagar. Mas que o tempo não apaga. O tempo não consegue apagar uma tragédia como essa. Ela vai sempre sobreviver. E essa tragédia ela é revivida por uma série que está no ar. Eu nem sei se está ainda, está na HBO, que é uma série que fala sobre
esse assassinato da Daniela Pérez, esse crime da Daniela Pérez. É uma grande produção, é um trabalho que foi a fundo, que apurou lá, viu o que disse o inquérito, a apuração, as investigações da polícia, ouviu testemunhas, ouviu todo mundo, foi atrás de todo mundo. Foi um trabalho assim primoroso. Eu conheço por crítica, não assisti. Vi alguns trailers e o que eu vi, o que eu li e o que eu ouvi sobre é um grande documentário, é um bom documentário.